Fala pessoal, tudo bem? Dúvidas que surgiram no nosso grupo de discussão do WhatsApp. Meu paciente fez um tratamento PMMA há não sei quantos anos atrás. Posso fazer preenchedor? Posso fazer fios de sustentação? Posso fazer tratamentos de harmonização orofacial nele? Vamos tentar entender direitinho isso. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é PMMA? PMMA é uma sigla de uma resina, de um polímero que se chama polimetilmetacrilato. Ah, mas eu já ouvi falar disso, eu acho que é o mesmo material que usa para dentadura. Pois então, é exatamente o mesmo material que a gente usa para fazer uma dentadura, para você fazer um provisório. Então, PMMA ou polimetilmetacrilato nada mais é do que resina acrílica. A mesma resina que nós usamos para fazer prótese total, para fazer prótese provisória, para fazer o que você quiser dentro de base de prova para prótese total, enfim. A gente usa isso adoidado. Qual que é a diferença então do PMMA que é utilizado como preenchedor para o PMMA que nós usamos no dia a dia do consultório? A diferença, na verdade, é a forma de apresentação. O PMMA que nós temos apresentado para preenchimento, ele vem na forma de microesferas. E essas microesferas, essas esferas bem pequenininhas, elas não estão sozinhas. Normalmente, elas estão numa solução associadas a colágeno, normalmente colágeno tipo 1, e algum gel do tipo carboximetilcelulose. Qualquer um deles. É mais ou menos aquele para dar textura de preenchimento, né? Então a parte funcional daquele produto é o PMMA associado a colágeno, mas carboximetilcelulose ou qualquer outro componente para dar a viscosidade necessária para aquele tratamento. Quando a gente ouve falar de PMMA, com certeza você deve ter ouvido falar de um cara chamado Dr. Bumbum, não é? Mas ele fazia umas atrocidades, ele fazia preenchimento de glúteo usando litros e litros de PMMA, é muita coisa. O PMMA ele sempre foi recomendado para preenchimentos pequenos, 1, 2, 3 ml, pouca coisa. Para isso ele é indicado, ele é até aprovado pela Anvisa. Mas você chega em um profissional que não usa uma técnica apropriada e acaba falando mal do produto, do medicamento. Ah, você defende o PMMA? Não, eu não defendo o PMMA. E eu vou deixar muito claro por que eu não defendo. Existem 3 grandes motivos para isso. Ah, então no rosto pode usar porque a gente usa 2, 3 ml? Pode. E daí você também deve lembrar de um cara chamado Wesley Muramaki, né? Aquele médico de Brasília ou de Goiânia, não me recordo, que criou várias atrocidades fazendo trabalhos de harmonização orofacial. Ah, o que aconteceu nesses pacientes? Foi reação alérgica do produto? Pode ter sido sim reação alérgica também. Pode ter sido um exagero no material. Pode ter sido várias coisas, a gente não tem acesso, eu não tenho acesso ao caso clínico, a situação que foi, o que a gente vê é o que aparece na mídia. O ponto é que o procedimento deu ruim, aconteceu algum problema muito sério. Foi só relativo ao material? Então pode ter sido, mas pode ter sido também a técnica de utilização. Porque o PMMA, ele tem uma utilização um pouquinho mais precisa, ela tem que ser um pouquinho mais precisa do que os demais preenchedores. Não existe aquela viscosidade, aquela variação de viscosidade ou de reticulação que existe, por exemplo, à base de ácido hialurônico. Aqui nós temos um único produto, então ele tem que ser usado em derme e derme profunda. Na derme, aquele bolo que tem um pouquinho de colágeno, um pouquinho de polímero, aquilo lá devagarzinho, é quebrado, é rompido no meio daquelas bolinhas, daquelas microesferas, começa a ter infiltração celular, né, ou aquele colágeno tipo 1 que estava associado começa a ir embora, e no lugar do colágeno tipo 1 fica envolto em cada uma daquelas bolinhas uma cápsula fibrosa. E é essa cápsula fibrosa que faz o papel de volumizador a médio e longo prazo. Então depois de 3, 4, 5 semanas, atinge-se um auge do efeito e fica um resultado bacana? Fica, mas é um resultado permanente. Por quê? Porque a cápsula fibrosa ela não vai embora, porque a matriz, o PMMA, aquela microesfera, ela continua lá. Então o organismo sempre encara aquilo como um invasor. Então ele mantém aquela cápsula fibrosa isolando aquela microesfera de todo o meio. Então se a gente observar do ponto de vista histológico, você vai encontrar várias cápsulas, vários espaços onde estão as bolinhas, as microesferas, revestidas por um material fibroso que tem a base de colágeno. Até aí parece que eu estou falando de um material sensacional, excepcional, que funciona muito bem. Ele tem indicações muito precisas, mas eu, Rogério, tenho que falar para vocês o seguinte: por que não usar o PMMA? Eu tenho 3 bons motivos para não usar e não indicar o PMMA. O primeiro bom motivo é o seguinte: ele é um material permanente.
enquanto o envelhecimento é alguma coisa dinâmica. O que eu quero dizer com envelhecimento dinâmico? Eu quero dizer que o envelhecimento acontece de uma forma constante. Você faz um preenchimento agora, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, esse paciente precisa de outro preenchedor em outro lugar, porque o envelhecimento, o que aconteceu naquilo lá, fez com que aquele preenchedor não estivesse mais no lugar mais apropriado. Então imagina eu fazer um tratamento PMMA agora, daqui 1 mês, 2 meses, o paciente está super contente, falando, nossa, que resultado. E daqui 1 ano, está no lugar certo? E daqui 2 anos? E daqui 3 anos? E daqui 10 anos? Aquilo lá não vai embora, ele continua lá. É barato, dá para usar, mas o preço não é o essencial. O essencial é a gente oferecer para o paciente o melhor possível. E PMMA existe há muitos anos na ciência. Você encontra trabalhos de utilização em próteses internas desde a década de 50. Mas existem materiais, aí vem o outro ponto, o segundo item. Existem materiais muito mais modernos para a utilização de PMMA. Muito mais modernos, muito melhores, muito mais interessantes. Então por que eu vou pegar um material que já está fora do padrão, já não é o ideal, e vou utilizar ele pelo preço? A gente tem que pensar no nosso paciente. Se o paciente souber dos problemas que isso pode causar, isso aí, talvez ele decida pelo material mais caro, mas mais confiável. E o problema que acontece demora muito tempo. Sim, demora muito tempo, mas eu não gostaria de conviver com a sensação de que depois de 3, 4, 8, 10 anos, aquele paciente pode ter uma complicação de um procedimento que eu fiz agora. Então eu prefiro não lidar com isso. Eu prefiro realmente usar um material que tenha uma base científica melhor, mais atual, muito mais seguro, do que eu achar que esse paciente não vai ter complicação, então eu não vou ter problema. E se tiver? Como que a gente deixa o nosso paciente? E o pior não é isso, não é uma complicação de falar, deu errado, é só tirar. Não é só tirar, porque o dar errado numa situação como essa cria deformidade. Então existem relatos e mais relatos de que os granulomas inflamatórios que são ocasionados pelo uso de PMMA a longo prazo, eles às vezes têm que ser removidos cirurgicamente. E ainda assim não remove tudo, você remove aquele ponto que está mais marcado. Então veja só o tamanho do risco. Eu prefiro não utilizar. Então criar uma deformidade no meu paciente, quando eu estou querendo vender beleza, estou querendo vender uma harmonia, uma jovialidade, não é exatamente o ponto. Então agora sim eu vou entrar na resposta muito rápida do vídeo, que quais seriam os riscos de realizar procedimentos de harmonização orofacial quando o paciente já tem um tratamento de PMMA. Existem 2 grandes riscos. Primeiro, que a gente já falou, aquela cápsula fibrosa é um tecido inflamatório. Eu criar uma ação inflamatória complementar no local pode fazer com que aquela cápsula volte a ter um edema, volte a ter um estímulo para a formação de mais fibrose, e isso pode derivar para um granuloma inflamatório. Segundo ponto, eu estou fazendo uma intervenção e esta intervenção vai ocasionar, vai provocar uma inflamação naquele local, ou mesmo levar algum agente patógeno. Se entrar algum agente patógeno entre a cápsula e o grânulo de PMMA, a gente não consegue debelar, porque aquilo está isolado, e aquilo vai se retroalimentar, e eu cultivo bactéria naquele local. Então já são 2 itens que já me contraindicaria. E um terceiro item que poucas pessoas comentam: o volumizador, ele é permanente. Então quer dizer que eu já estou de alguma forma comprimindo os tecidos adjacentes. Se eu colocar mais um volumizador, pode ser qualquer tipo, complementando aquilo, será que eu não vou fazer uma obstrução? Vou provocar uma necrose, mesmo usando uma quantidade menor? Então veja que são situações que a gente tem que pensar muito bem antes de indicar. Eu não gosto do produto PMMA, porque eu acho que ele traz riscos a médio e longo prazo. E, além disso, lidar com o paciente que já tem isso requer um cuidado muito grande. Então, se você for fazer um fio de sustentação, coloque a fixação desse fio distante do ponto onde você tem a palpação do PMMA, porque ele é palpável depois de muitos anos. Você vai fazer uma volumização, calcula muito bem aonde você vai fazer essa volumização, para você não sobrecompensar ou não sobrepressionar aquelas estruturas. Tá bem? Então, é importante avaliar dessa forma. Então eu procuro orientar os meus alunos, os meus colegas, que é justamente, já fez o tratamento? Eu não tenho como resolver, eu não tenho como tirar, mas eu tenho como evitar mais problemas. Bem, tendo mais uma dúvida, a gente volta para cá. Um abraço.